Emenda, se vocês quiserem aprovar, acho ótimo. Deixa o governo chiar. Vermelho, já tem um azulzinho aqui no canto. Passa a presidência. Você é o relator, né? Aberto. Declaro aberta. Só uma questão regimental. Não, aquela foi fechada, então essa é extraordinária, né? Declaro aberta reunião extraordinária da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, com o propósito de apreciar o projeto de lei 2293/2006, que abre crédito adicional à Lei Orçamentária Anual do Distrito Federal no valor de R$ 1.016.063.756 e altera dispositivos constantes do artigo 8º da Lei 3.766, de 27 de janeiro de 2006. Passo a presidência ao deputado Paulo Tadeu para que eu possa proferir o meu relatório. Assumo a presidência e peço ao nobre deputado Leonardo Prudente que profira o seu parecer ao projeto de lei 2293 de 2006, que abre crédito à Lei Orçamentária Anual do Distrito Federal no valor de R$ 1.016.703.756 e altera os dispositivos constantes no artigo 8º da Lei nº 3.766, de 27 de janeiro de 2006, de autoria do Poder Executivo. No parecer eu vou dizer, deputada. Peço permissão à presidência para ir à parte conclusiva do voto. Concedido. A Lei Orgânica do Distrito Federal, em seus artigos 71 e 100, atribui competência privativa ao governador para dispor sobre matéria orçamentária, no caso, a abertura de créditos suplementares especiais, e atende ao disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Posto isso, e ainda considerando que a proposição em análise encontra-se revestida de princípios legais, somos pela admissibilidade do projeto de lei 2293/2006, na forma do substitutivo desta comissão e com o acatamento das subemendas com o acatamento da subemenda de número 1, de número 2, de número 3, Não, tá certo. Oi? Não, mas é para aprovar.
vou ler a prova, aí você faz destaque. A prova é essa também. Ok, né? Eu acato todas as subemendas, peço destaque, a gente põe em votação os destaques. Ok? Portanto, então, com o acatamento das subemendas, a subemenda de relator de número 1, a subemenda de número 2, modificativa do Partido dos Trabalhadores, a subemenda número 3, modificativa do Partido dos Trabalhadores, e a subemenda número 4, supressiva da bancada do Partido dos Trabalhadores. Senhor presidente, Questão de ordem, deputado. Pois não, deputada. eu gostaria de pedir destaque na subemenda número 4 do Partido dos Trabalhadores. Tá, ok. Supressivo. Vossa Excelência já concluiu o seu parecer, então? Meu parecer é esse, eu apenas gostaria de fazer a leitura de parte do substitutivo, para que não pairem dúvidas em relação às alterações feitas no que diz respeito ao crédito de 1 bilhão e 16 milhões. Concedido. Senhor presidente, também queria fazer um encaminhamento. Esse substitutivo foi exaustivamente discutido ao longo Só para ficar registrado dessa nas notas semana. taquigráficas os valores, deputada. Ah, tá certo. Perfeito. Apenas o... Tá bom, obrigado. A palavra está com o relator e vamos deixar o relator proferir o seu parecer. Tem jeito. É só para constar os números, os grandes números. É porque nós estamos aqui, ok. Artigo 1º. Fica aberto, eu vou apenas fazer, com a permissão da presidência, o destaque de alguns artigos que diz respeito às alterações numéricas que foram feitas no projeto original. Fica aberto nos termos do artigo 43 da Lei 3.653, de 10 de agosto de 2005, ao Orçamento Anual do Distrito Federal para o exercício financeiro de 2006, crédito adicional no valor de R$ 930.038.016. Crédito suplementar no valor de, sendo que, primeiro, crédito suplementar no valor de R$ 926.298.016 para atender às programações orçamentárias indicadas nos anexos 6, 7, 10º e 11º. Crédito especial no valor de R$ 3.740.000 para atender às programações orçamentárias indicadas nos anexos 8 e anexo 9. Artigo 2º. Os recursos decorrerão nos termos do parágrafo 10 do artigo 150 da Lei Orgânica do Distrito Federal de vetos do projeto de lei orçamentária anual no valor de R$ 140.001.660, do excesso de arrecadação no valor de R$ 454.638.000, provenientes de imposto sobre operações relativas à circulação de mercadoria e serviço, IMS, imposto sobre serviço de qualquer natureza, ISS, imposto sobre propriedade territorial urbana, IPTU, e do imposto sobre propriedade de veículos automotores, IPVA, e da anulação de dotações orçamentárias consignadas ao vigente orçamento no valor de R$ 335.398.356, conforme anexos 4 e 5. Portanto, senhor presidente, o substitutivo ele contempla esses três pilares, que diz respeito aos vetos, ao excesso de arrecadação e às anulações de dotações orçamentárias, sendo que a proposta original do governo foi de 1 bilhão e 16 milhões e os remanejamentos feitos sob a forma de substitutivo contempla 930 milhões, considerando a redução que houve na questão dos vetos e no que diz respeito aos vetos derrubados e também em algumas emendas algumas emendas canceladas. Este é o conteúdo do substitutivo. Com relação às emendas, às subemendas, elas apenas fazem correção a programas, correção ao texto, né, apenas de correção ao texto que não estava muito bem claro no projeto encaminhado a essa casa. Este é o parecer e este é o substitutivo, senhor presidente. Coloco, nesse momento, o parecer do nobre relator, deputado Leonardo Prudente, em discussão. Nós estamos colocando em discussão, eu queria fazer uma discussão, mas antes, então, queria passar a presidência ao deputado
Odilon Aires para que eu possa... Conceda a palavra ao deputado Paulo Tadeu. Olha, eu queria deixar alguns registros aqui nessa sessão da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças a respeito desse projeto. Evidentemente que hoje nós estamos concluindo um capítulo que gerou uma polêmica muito grande no âmbito dessa cidade, fruto de um trabalho que essa comissão fez no final do ano passado, quando da elaboração do orçamento anual do Distrito Federal. Eu não tenho dúvida nenhuma que essa comissão, quando fez aquelas mudanças ao orçamento, fez de maneira consciente, procurando preservar os interesses da maioria da população dessa cidade. Evidentemente que o Poder Executivo tem todo o direito de discordar do trabalho que essa casa fez, mas que foi um trabalho exemplar e inédito na história do Poder Legislativo. Fruto desse trabalho, nós fomos muito criticados muito criticado pelo Poder Executivo, através, inclusive, dos meios de comunicação. Iniciamos esse debate no início do ano, evidentemente que as coisas vieram andando, tivemos a discussão dos vetos ao orçamento anual, e agora chegamos nesse projeto que propõe um remanejamento na ordem de quase R$1 bilhão, que não é pouca coisa. É de quase R$1 bilhão se somarmos aquele outro, se somarmos os 400 milhões e pouco que o governo esqueceu de colocar no orçamento, né, como fruto do chamado excesso de arrecadação. Mas eu queria, deputado Leonardo, deputado Odilon, Benício e deputada Eliana Pedrosa, ora líder do governo nessa casa, parabenizar o trabalho conduzido por Vossa Excelência, deputado Leonardo. É um trabalho que, na minha opinião, marcou de maneira positiva o trabalho dessa comissão e dessa casa. Evidentemente que as coisas não andaram conforme nós esperávamos. E hoje nós estamos recuando em algumas posições que anteriormente essa comissão trabalhou. Evidentemente que uma das nossas subemendas é a subemenda que dá ao Poder Legislativo uma maior capacidade de fiscalização das alterações no orçamento que o governo faz através do chamado decreto, e que hoje esse limite está na ordem de 25%, vamos chamar aí de cada unidade orçamentária. E que essa casa tinha proposto que esses 25% fosse restrito aos projetos ou atividades que estão na lei orçamentária. Com isso, aquela discussão que essa comissão fez, que cada membro dessa casa fez, no sentido de ampliar o poder de fiscalização, de melhorar, inclusive, a atuação do parlamento, de tornar, inclusive, esse parlamento mais respeitável pelo próprio Poder Executivo, se nós não conseguirmos manter esse artigo, eu entendo que nós estaríamos recuando talvez no elemento central de todo o trabalho que essa comissão fez, que é de garantir esse poder de fiscalização, ao mesmo tempo de garantir a execução orçamentária aprovada por essa casa, e não mais essa peça fictícia que muitas vezes o orçamento desse país seja no âmbito federal, no municipal e também no âmbito estadual. Então eu quero apenas colocar essas ponderações e concluo dizendo o seguinte, que nós do Partido dos Trabalhadores somos contrários à retirada de recursos de pessoal, tanto da Câmara Legislativa, bem como também do Tribunal de Contas. Aproximadamente 7 milhões estão sendo retirados do pagamento de pessoal do Tribunal de Contas, e aqui também o percentual, um valor, eu diria, grandioso do ponto de vista da Câmara Legislativa, e eu fico muito preocupado porque nem a Câmara nem o Tribunal de Contas merecem ficar com os pires, ou com o pires na mão, durante o ano de 2006, todas as vezes pedindo ao governo recursos para poder pagar o seu pessoal, ou garantir, inclusive, o reajuste anual do salário, conforme determina a Constituição. Então, eu queria fazer esse registro para ficar muito clara a nossa posição com relação a esse trabalho que foi feito pela COF, e, evidentemente, claro, né, por toda o processo que, ora, espero, estaremos concluindo a princípio ou a priori, porque, evidentemente, com o orçamento, deputado Benício,
ele ainda vai ter muitos capítulos, né, durante o ano de 2006. Então, evidentemente, eu quero concluir nesse momento da minha intervenção com a paciência do deputado Benício e agradecendo, inclusive, a Vossa Excelência o tempo. Muito obrigado, viu, presidente. Devolvo a presidência ao deputado Paulo Tadeu. Em ainda em discussão, deputado Eliana Pedrosa. Também quero discutir depois. Depois, deputado presidente dessa comissão. Senhor presidente, prezados colegas, eu acho que não foi em vão o trabalho que nós fizemos aqui na Comissão de Economia, Orçamento e Finanças. Não foi em vão porque nós tivemos o bom senso de não colocarmos no orçamento 450 milhões de estimativa de receita que não era de nossa competência. Eu acho que nós tivemos bom senso no sentido de que vários erros técnicos e que podem ter sido gerados, alguns por erro de digitação, outros por, obviamente, dentro do governo, cada secretaria quer valorizar mais a sua secretaria, e a Câmara teve aquele uso da sua prerrogativa de analisar cada uma das rubricas e fazer as alterações dentro do ponto de vista técnico, né? Aquilo que naquele momento, com as informações que nós tínhamos, era do ponto de vista técnico correto. Eu acho que ganhou o Distrito Federal na medida que a Câmara flexibilizou, como o governo também flexibilizou, né? Cada um deu a sua parte de sacrifício e tivemos uma oportunidade de discutir esse crédito que retorna ao orçamento, mas muitas coisas não retornaram às rubricas originais. O próprio governo fez uma redistribuição, mostrando que a Câmara estava certa, mas distribuindo em outras prioridades. Nós tivemos a questão do concurso público, que o governo, o porta-voz do governo, antes de se informar corretamente, disse que tinha sido errado e que depois o próprio governo confirmou, colocando em pessoal, né, para realinhamento de carreiras, porque realmente estava em concurso público, e a gente sabe que os concursos hoje são autossustentáveis. Venceu aí a luta do deputado Odilon Aires com relação ao ticket de refeição, se não nos patamares ideais, mas nos patamares que hoje o governo pode efetivamente bancar, né? Venceu a luta do deputado Paulo Tadeu do passe estudantil, do passe livre, não na proporção que ele pensou e imaginou, mas na proporção em que o governo é capaz de honrar neste momento. E nós tivemos até no plenário uma fala da deputada Arlete, quando instada por algum deputado da base de governo, falando das dificuldades que o governo enfrenta em determinados momentos de fazer tudo aquilo que ele quer, né? Tudo aquilo que, às vezes, os seus servidores demandam, mas a limitação realmente da arrecadação, do dinheiro real que entra no caixa. Tivemos a vitória aqui do deputado Leonardo Prudente com disque orçamento, né, com a questão da SEB, que ele conseguiu manter a maior parte dos valores que foram colocados. Tivemos a vitória do deputado Benício Tavares, em que o projeto dele, que é uma luta antiga do deputado, que é o Mão na Roda, está aí, vai ser reforçado cada vez mais. E eu acho que teve uma vitória de todos os parlamentares, porque todas as suas emendas retornaram o orçamento. Então, nós podemos dizer que a votação desse crédito é uma votação da vitória do Distrito Federal. Porque, obviamente, todos nós queríamos muito mais. Quem não quer mais? Eu não queria ter 5 milhões de emenda, eu queria ter 15 milhões, 20 milhões, o orçamento inteiro. Eu acho que cada um de nós. É isso. Mas, enfim, eu acho que cada um deu a sua cota ali, dentro de uma discussão séria, dentro de uma discussão transparente,
e uma discussão em que prevaleceu o quesito técnico e o bem-estar da população do Distrito Federal. Eu acho que isso inaugura uma era muito importante. Eu acho que só um governador, com o nível de maturidade do nosso governador e de experiência dele, eu acho que permitiria, depois que, sem forçar, da maneira que não foi forçada, de que nós chegássemos a um consenso sobre esse crédito. E como também uma maturidade da própria Câmara Legislativa, que não aceitou que uma bancada de governo que tivesse maioria, que valesse apenas a opinião dessa maioria e não fosse escutado todos os partidos que aqui estão representados. Então, eu acho que foi uma vitória de todos. Pode não ser uma vitória do tamanho que cada um de nós desejávamos, mas na vida da gente, todos nós sabemos e temos experiência que temos que ter avanços e alguns recuos. E eu acho que, nesse caso, os avanços de cada uma das partes representam um avanço maior para o Distrito Federal. Deputado Leonardo Prudente. Eu também quero me associar às palavras da deputada Eliana Pedrosa e dizer que hoje são 7 de março e por 37 dias, ou seja, primeiro no mês de janeiro, durante todo o mês de janeiro, os veículos de comunicação, os secretários de Estado, administradores regionais, deputados dessa casa, discutiram essa questão, as alterações orçamentárias feitas por esta casa, especialmente no âmbito dessa comissão de orçamento. Nós estamos há 37 dias discutindo a recomposição desse orçamento. E houve sensibilidade por parte de integrantes do governo. O trabalho foi feito, um trabalho a 4 mãos, entre a Câmara Legislativa, a Secretaria de Planejamento, a Secretaria de Fazenda, com a participação aí do secretário José Flávio e de vários integrantes do governo, no sentido de construirmos um crédito, um orçamento que fosse o melhor para o Distrito Federal. E eu vejo que esse orçamento traz avanços, deputada Eliana Pedrosa. Vejam só, eu vou citar apenas 2 números. O governo, no início das discussões do orçamento, alegava que houve um remanejamento da ordem de 600 milhões por parte dos parlamentares e que tudo isso precisava ser recomposto. Pois bem, desses 930 milhões que está sendo aqui proposto, 140 milhões diz respeito aos vetos e 335 milhões a anulações de dotações orçamentárias. Destes 335 milhões de anulações de dotações orçamentárias, apenas 155 milhões dizem respeito a dotações orçamentárias de relatores parciais e também de parlamentares. Ou seja, e dos vetos, apenas 150 milhões vetados. Ou seja, de um total de 600 milhões, apenas 300 milhões foi recomposto da forma original. Isso significa que 50%, né, a Câmara cedeu e 50% o governo cedeu. Então é importante que isso fique claro para que não paire dúvidas e que a imagem não vá para a sociedade que houve intransigência por parte do governo, mas que também houvesse intransigência por parte da Câmara, e aí nós pudemos, neste momento, celebrar um entendimento feito entre Poder Executivo e Poder Legislativo. E dizer da nossa satisfação, né, que uma boa parte do disco orçamento foi contemplada, uma parte do passe livre também contemplado, uma parte do ticket refeição para os servidores contemplado, uma parte do deputado Benício Tavares com relação ao reforço e ao fortalecimento do Mão na Roda, que um programa extraordinário do governo no atendimento a deficientes físicos. Eu fico satisfeito em relação ao que nós podemos celebrar e comemorar no dia de hoje, ao apresentar esse substitutivo, né, e também ouvir aqui a sinalização dos nossos pares no sentido da aprovação desse substitutivo e também, finalmente, também trazer um esclarecimento ao deputado Paulo Tadeu, que nós consultamos a área técnica do Tribunal de Contas em relação a essa questão de pessoal e, naturalmente, havia um excesso de previsão em relação a isso e que não comprometeria as ações de pessoal do Tribunal de Contas. E aqui também na casa, junto com a deputada Eliana Pedrosa, os técnicos também, nós fizemos uma avaliação contemplando os concursos, contemplando a contratação dos concursados e também o reajuste previsto nos índices inflacionários atuais, que estariam também nos moldes da inflação. Nos moldes da inflação no período,
está contemplado, mesmo com essa redução, a previsão de reajuste salarial para os servidores da Câmara Legislativa. Então, isso foi amplamente discutido aqui. Aliás, foi o que mais se discutiu, deputada Eliana, com os técnicos da Casa, uma forma de reduzir o orçamento da Casa, mas ele avançou substancialmente em relação ao orçamento que era antes. E também nós agradecemos também o compartilhar com os técnicos do governo nesse sentido. Portanto, eu não poderia deixar de trazer à luz esses esclarecimentos do deputado Odilon Aires. Muito obrigado, senhor presidente. Então, concluída a discussão, né? É isso, Benício. Vamos, então, à votação sem prejuízo do destaque, tá ok? Como vota o deputado Benício Tavares? Eu voto com o relator. Como vota a deputada Eliana Pedrosa? Voto. Com o relator. O voto do relator é conhecido. Essa presidência também vota com o relator. Como vota o Acompanho o deputado... voto do relator. Então, por 5 votos favoráveis, está aprovado o parecer no âmbito dessa comissão. Vamos ao destaque da subemenda número 4, supressiva da bancada do Partido dos Trabalhadores. Colocarei em discussão, naturalmente, logo após a votação, né? Então, em discussão, não havendo o que querer discutir, colocarei em votação. Como voto o deputado Benício Tavares. Presidente, pode ser o encaminhamento? Nós estamos agora analisando a subemenda. Sim ou não? Se você falar não, você está sendo contra a subemenda. Se você falar sim, você está sendo favorável à subemenda. Eu voto é não. Como vota o deputado Benício Tavares? Voto não. Deputada Eliana Pedrosa? Não. Deputado Leonardo Prudente? Pela abstenção. Deputado Voto não. Odilon Aires, não. Essa presidência tá vota duvidando? sim. Mas depois te Então, explico. por 3 votos não, 1 abstenção e 1 voto favorável, está rejeitada a subemenda de número 4. Passo, então, a presidência ao deputado Leonardo Prudente. Agradeço a presença de todos. Solicito a assessoria que encaminhe imediatamente a pasta e o projeto ao plenário e declaro encerrada a presente sessão.